Muito bem. Salmo de número 137. Eu os convido a acompanhar aí a leitura deste salmo. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eu sei. Não é um texto fácil. E é por isso que, mais uma vez, eu quero convidá-los a orar, pedindo que o Senhor nos fale através do que acabamos de ler. Senhor Deus, amado Pai, abençoa-nos para que nossos corações estejam prontos para receber da Tua palavra e que os desafios de interpretar a Tua palavra não sejam maiores do que as doces lições que ela tem a nos ensinar. Abre nosso coração e nosso entendimento e que o trabalho em cima desse texto seja abençoador para o Teu povo. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por esse dia, o culto que prestamos, e fala-nos agora por intermédio da pregação da Tua palavra. Nós rogamos o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou aqui na transição para a próxima série de sermões que nós vamos tratar. E já há algum tempo eu vinha incomodado para falar alguma coisa sobre o exílio. E quando eu fui procurar os salmos do exílio, todos são unânimes que, embora existam um ou outro e isso seja disputável, não há dúvidas de que o Salmo 137 é um salmo do exílio. E a razão pela qual eu quero falar, ainda que nessa transição para a próxima série, hoje sobre alguma coisa do exílio, é porque eu sabia que durante o exílio o povo de Deus se viu impedido de cultuar a Deus no Templo de Jerusalém. Acontece que depois desse tempo, os judeus adquiriram costumes que nasceram nessa época. Hoje nós já estamos falando de que, terminada a pandemia e a quarentena, nascerá um novo normal. Não há mais como voltarmos à vida que tínhamos quando aconteceram os atentados nos Estados Unidos, os aeroportos e as viagens internacionais sofreram mudanças radicais e nasceu um novo normal, um novo padrão cheio de protocolos. Estamos às vésperas de um novo normal. O novo normal da época do exílio foi a sinagoga. Não havia como o povo ir a Jerusalém, ou mesmo os que ficaram em Jerusalém no tempo do exílio não tinham condições de cultuar. Durante os 70 anos do exílio babilônico, e aqui eu me refiro ao exílio babilônico de maneira particular, porque é o contexto do Salmo 137,
o culto ficou cerceado. Deus estava punindo o povo de Deus que havia sido infiel à sua lei e ao seu culto. Isaías havia profetizado, e nós vamos falar de Isaías neste sermão, na explicação deste salmo, e ele havia profetizado que o povo seria castigado de maneira cruel se não se arrependesse, e o povo se fez surdo aos avisos do Senhor, sendo castigados duramente pela Babilônia. Entretanto, Babilônia se excedeu neste processo, e por conta de sua crueldade, impiedade e cenas lastimáveis protagonizadas pelos babilônicos, Deus posteriormente os julga pela maneira cruel com que lidaram com o povo de Deus. Então, nesses anos de cativeiro, o povo tinha o templo de Jerusalém destruído. Tanto é que é no pós-exílio que os nossos irmãos do passado, Esdras e Neemias, são os personagens principais, dentre outros mencionados em seus livros, que são comissionados por Deus para reerguer o templo e o culto retornar até que Cristo viesse e encerrasse o culto em caráter definitivo no templo e nos transformássemos pela vinda do Espírito Santo em templos vivos, nos quais ele habita, e agora adoramos em qualquer lugar, como ele teve aquela conversa com a mulher samaritana em João 4. Então, eu queria muito falar sobre isso, porque nós estamos procurando alternativas nesse tempo de pandemia para cultuar ao Senhor. É claro que eu acredito que existem alternativas melhores, piores, mais próximas de nossa teologia, menos próximas, mas é muito difícil e não acho prudente nem sábio que nós julguemos as alternativas que estamos buscando, nós e nossos irmãos ao redor do mundo, para cultuar, mas uma coisa é certa: em alguns ramos do cristianismo, em alguns ramos do evangelicalismo, nós estamos não só nos acostumando a esse novo normal, que não é o normal definitivo, né? O pós-pandemia será o novo normal, mas principalmente estão não só se acostumando, mas gostando. Estamos tão confortáveis nesta situação que não um novo normal, mas um novo ridículo está sendo espalhado pelo evangelicalismo mundial e de maneira muito particular a brasileira, porque agora existe de tudo. E uma das coisas que incomoda é essa questão se estamos ou não cultuando. Está claro que cultuamos, mas quando eu fui abordar esse texto na busca de mais estofo bíblico para entender a situação do culto online, o que é isso, se existe, se não existe, deixa de ser, eu encontrei verdades que vão além da crítica à forma. Existe uma questão profunda para a qual eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Porque esse texto, esse salmo, o salmo de número 137, é um salmo de lamento. E se não houverem outros, me foge aqui, eu tentei pesquisar, mas eu não encontrei outros salmos que fossem indisputavelmente do exílio. Então, se o Salmo 137 for o único salmo do exílio, então me parece que escrever salmos e cantar ao Senhor não acontecia, e o Salmo 137 é uma exceção, porque em tempos de calamidade, em tempos de crise, a única exceção que o Senhor abre para que nós ofertemos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração é a lamentação. Tanto é que
os profetas do exílio, maiormente Jeremias, não escreveu só um livro de sua profecia, mas o livro das lamentações. Então, quando eu fui abordar o Salmo 137, me vi me deparando com coisas muito diferentes do que eu estava esperando, e eu gostaria de compartilhar com você, e quero que você ouça a mensagem de um salmo do exílio. Só para que a gente visualize a imagem que você vê no fundo, não com muita clareza, é a imagem de um salgueiro. E eu quero mostrar esse salgueiro para você, porque o salgueiro é a árvore mencionada no Salmo 137, e caso você não saiba o que é um salgueiro, aí está. E eu cacei uma foto, que não é a foto, obviamente não é a foto dos salgueiros da Babilônia, nem é o rio da Babilônia mencionado no Salmo 137. Entretanto, eu gostaria que você tivesse aí uma vaga ideia de como eram lindos os jardins suspensos e toda a arquitetura / paisagismo do Império Babilônico, que ao longo de alguns de seus rios, e aqui os comentaristas não estão bem certos se os rios da Babilônia a que se refere o Salmo 137 dizem respeito ao império, à cidade ou ao país, né? Império, país e cidade. Se for os da cidade, certamente os rios que enfeitavam a capital o que enriqueciam a capital eram enfeitados com salgueiros, essa árvore aí que parece uma pessoa de cabelo comprido, né? As árvores de cabelo comprido. E essas árvores, você já deve ter visto em outras circunstâncias, elas serviam não só para tornar aprazível visualmente, mas também para tornar aprazível as margens do rio, para que você pudesse se assentar diante daquela paisagem à sombra dessas árvores e se refrescar diante do calor escaldante que fazia naquela localidade, não é? A atual Turquia, se estivermos falando da cidade da Babilônia. Essas árvores, você não consegue ver porque está debaixo, tinham galhos nos quais o salmista diz que eles penduravam as suas harpas. E eu não acredito que nós estejamos falando só de aspectos literais. Ou seja, que esses homens, essas mulheres, essas famílias que eram escravos dos babilônicos, foram levados cativos, disseram assim, só um minutinho antes de você me levar na base da pancada como subescravo, deixa eu levar minha harpa aqui, mega delicada, que eu preciso levar junto comigo, porque Deus me livre de deixar a harpa em casa. E chegando lá, depois de um dia de trabalho, ou na hora do almoço, das refeições, para se refrescar no rio e descansar à fresca na sombra de uma árvore, eles carregavam a tiracolo a sua harpa. Então, ainda que essa cena possa ser entendida como literal, e eu não vejo nenhum problema com isso, onde eles de fato carregassem harpas portáteis e no momento de sossego penduravam a harpa literalmente nos braços da árvore para se recusarem a cantar, me parece que essa é uma figura de linguagem como expressando a ideia de que nesse ambiente propício e aprazível, eles, ao invés de cantarem, eles se recusavam deliberadamente a louvar a Deus e penduravam suas harpas, se recusando a cantar a Deus naquele ambiente. Isso dá para você um pouquinho de contexto, isso vai fazendo com que você entenda as similitudes daquela época, para que a gente possa fazer analogias com a nossa
Essas analogias serão falhas e limitadas, mas elas nos ajudam a receber as verdades desse texto e também a sermos consolados por elas. Vocês já estão esperando por isso, então me permitam reorganizar rapidamente esse texto. Num primeiro momento, eu quero pegar os primeiros versos desse texto e entender que neste primeiro momento nós temos as primeiras lições, não é? Primeira coisa para a gente extrair a lição é entender o que é esse texto. Nós não estamos falando de epístolas, nós estamos falando de um texto poético, então nós vamos precisar mudar um pouquinho a nossa abordagem. Então, a primeira coisa que eu quero que você se lembre é a lembrança que o salmista coloca aí, lembrando de Sião. Quando o salmista coloca essa expressão, num contexto onde eles estavam sentados chorando, diante de uma cena possivelmente agradável, me parece que a razão pela qual eles choravam não era exatamente por, me permita, estarem ali, porque era visualmente agradável. O problema é que aquela beleza ela agredia os olhos de quem se lembrava de Sião. Ou seja, se lembrar de Sião era uma atitude que comprovava que eles não estavam fascinados pelas vantagens mundanas, babilônicas, que eles pudessem desfrutar no reino, no Império Babilônico, mas que eles estavam encantados e fascinados pelo culto. Nada havia de mais fantástico na vida deles do que cultuar a Deus, e isso em Jerusalém. Por isso o nome carinhoso, Sião, que mais para frente você vai ver, tá claro, que ele se refere a Jerusalém. Aliás, não é o alvo aqui, mas você pode notar na sua Bíblia que há dois nomes neste salmo se referindo à cidade santa, e eles dois são repetidos duas vezes. E na primeira parte do salmo, que é a que a gente está vendo, esse nome é Sião, que aparece aí repetida duas vezes. E eu quero chamar a sua atenção para você ver isso aí, não é? Sião aparece duas vezes nesse texto. Outra coisa que eu quero que você note é que o salmista diz que eles estavam assentados chorando. E a gente tem de novo uma visualização literal ingênua da cena, de que eles, terminados os seus trabalhos, eles desciam as margens a pé, então você sentava à margem, via galera descendo para margens, cada um buscando um lugarzinho à sombra do seu salgueiro predileto, tipo hora de almoço da fábrica, e o pessoal pendurando a harpa e eles sentavam e choravam. Pois é, essa é a cena que a gente tem, que é literal. Novamente, eu quero chamar a sua atenção para uma outra ideia. A ideia de que nem tanto literal, ainda que possa, reparem, ainda que possa. Como é que eu digo que ainda que possa? Porque a gente não sabe. Se um dia a gente chegar no céu e a gente encontrar o autor do Salmo 137, que a gente não sabe quem é, e ele disser assim, olha, eu ouvi o seu sermão pela internet, porque vocês sabem que pega internet no céu, né? Porque quando algum parente nosso morre, a gente não ora a Deus, a gente posta no Facebook, que ele vai acessar do céu. Em vez da gente fechar os olhos e falar com Deus, com quem está o nosso parente, não. A gente posta na rede social, que, para meu entender, é um equívoco. Mas note aí que é o que ele pode dizer, olha, eu ouvi dizer que você disse que não era literal, e nós realmente... Ou então a gente conhecer alguém no céu, e esse alguém ter estado no exílio babilônico e dizer, não, nós de fato sentávamos e chorávamos. Entretanto, dois textos na Bíblia, e eu peço que você abra aí enquanto eu falo deles, é Isaías 3, 26 e Lamentações 2, verso 10. Por quê?
Porque Isaías 3:26 vai profetizar, isso em termos figurados, porque ele vai falar do geral. Repare que ele fala de Sião e não de pessoas, então me parece ser uma ideia figurada, porque assentar e chorar era a postura de tristeza oficial. Então Isaías diz que, profetizando sobre o exílio babilônico, que Sião será desolada e se assentará em terra. A ideia de se assentar desolada é a ideia de tristeza, de pranto, de dor, de lamento, não é? Então repare aí que tem um caráter poético que toma uma figura que parece ser comum na época e aplica aos sentimentos e emoções do coração. Em Lamentações 2:10, nós lemos Jeremias, agora um outro profeta, dizendo que sentado em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião e lançam pó no ar sobre a sua cabeça. Então a ideia de se assentar, ou chorando ou em silêncio, no chão, e, de maneira muito particular, pegar pó ou cinza e jogar sobre a cabeça, era uma expressão de lamento. Então eles podiam estar fazendo isso, inclusive de propósito, para demonstrar que, apesar de todos os benefícios e belezas e glórias e guloseimas, lembrando que nós estamos falando de Babilônia, que nos remete a Daniel, um outro profeta do exílio, eles não estavam encantados, eles estavam entristecidos. A Babilônia não era uma promoção. A Babilônia era uma punição. Então eles, que não haviam se arrependido antes e que não haviam dado ouvido aos profetas, agora eram cativos na Babilônia, e lá, diante daquela glória humana, eles se lembravam da glória de Deus e choravam. Então, eles penduravam as harpas, era justamente uma repetição poética. É o equivalente a sentar e chorar. Dá uma olhada na estrutura desse salmo. Você tem local, atitude e a razão. Depois você tem local e atitude. Às margens do rio da Babilônia é o equivalente a nos salgueiros que lá havia. E nos assentávamos e chorávamos é o equivalente, é o eco de pendurávamos as nossas harpas. Essa estrutura chama-se paralelismo de sinônimo, que é muito usado na poesia hebraica. Aqui, curiosamente, intercalado pela razão, lembrando-nos de Sião. E existe uma provocação. Então, reparem, a provocação é: aqueles que nos levavam cativos pediam canções. Olha o salmista repetindo a mesma ideia na sequência. E nossos opressores que fôssemos alegres. Ou seja, ele não está dizendo que tinham os que levaram cativos e tinham os opressores. Não, é um sinônimo. Ele está repetindo a mesma ideia. Todo esse trecho é escrito em paralelismo de sinônimo. Então, pendurar a harpa, quase que eu falei pendurar a chuteira, hein? Pendurar a harpa é o equivalente a sentar e chorar, e às margens do rio da Babilônia. O que esse texto está nos dizendo é que enquanto esse povo estava na Babilônia, eles não demonstravam, eles lutavam contra a alegria. Eles estavam de propósito em luto, lamentando o estado em que estavam. Eles buscavam não se acostumar com aquela situação de cativeiro de propósito. E a razão para isso está no texto, porque eles se lembravam de Sião. E o que os algozes do povo de Deus pediam deles era que entoassem os cânticos de Sião,
cântico de Sião, a gente só canta em Sião. É igual música de culto que a gente só canta para Deus? Então, não estou dizendo que exista música profana e sacra, porque sacro e profano não é uma distinção que nós reformados admitimos. Mas o que esse texto deixa muito claro é que as músicas que eram os cânticos de degraus, ou seja, os cânticos de subida, os cânticos de romagem, você vai encontrar tudo isso no livro dos Salmos, eram os cânticos que caracterizavam esse povo, não porque eles eram alegrinhos e gostavam de compor, ou porque eles eram do louvor, mas porque eles se alegravam com o fato de que eles um dia estariam juntos cantando em Jerusalém. Então esses cânticos embalavam a viagem, tornavam as dores musculares de passar um dia inteiro andando suportáveis, porque a música lhes embalava mente e coração, corpo e alma. Agora, por que eles cantariam uma música se eles sabiam que eles não subiriam a Jerusalém? Que tudo o que Deus lhes impedia era justamente o que as músicas cantavam. Então as lágrimas não deixavam de fluir dos olhos porque estavam privados do culto a Deus. E o salmista, ao denotar a beleza daquele país, extremamente arborizado por seus salgueiros, para produzir refrigério, o salmista diz: nosso refrigério, se não vier de Deus, nós não vamos aceitar. Nós vamos preferir sofrer. E nós devemos sofrer. E é isso que o salmista está colocando. Então, no segundo momento, quando aqueles que levavam eles cativo pediam canções, e canções nesse sentido os tornaria alegres, você sabe disso? Tiago diz que se alguém entre vós triste, cante louvores. Então, se você cantar, seu estado de espírito muda. E o que eles estavam dizendo? A gente não pode cantar, porque se a gente cantar, a gente vai ficar alegre. E se a gente ficar alegre aqui, a gente corre o risco de achar que aqui tá bom. E a gente não pode se esquecer de Sião. Então, num primeiro momento, quando a gente olha para esse salmo, qual é a primeira lição que a gente tem? Qual é a primeira coisa que esse texto nos ensina? E eu acredito que a primeira coisa que nós devemos aprender esta manhã é a não nos satisfazer com as soluções virtuais do momento. Essa ferramenta é ótima. Outras ferramentas que têm sido usadas e outros modelos de solução de culto são muito bons. Glória a Deus por isso. Eu não quero parecer ingrato e, de fato, eu realmente, meus irmãos, realmente, toda semana, eu venho dando graças a Deus, porque nós, diferente dos nossos irmãos do passado, e várias pessoas já me disseram isso, a gente poderia não ter esse tipo de solução da informática para permitir-nos cultuar a Deus. Mas, meus irmãos, as soluções virtuais não podem nos encantar por sua beleza. E vamos combinar. Tem gente fazendo o troço de maneira tão bonita e tão bem feita que dá vontade de nem voltar ao vivo, que o ao vivo vai ficar sem graça. Porque não tem blur no fundo. Fundo preto? Não tem. Não. Esse aqui dá pra gente levar no ao vivo. Mas vai ficar com cara de bastidor. Vai ficar esquisito. Vídeos bem produzidos, saídas engenhosas para aqui, da crise nos encantam. E eu acho que parte do que eu estou dizendo aqui para vocês é porque eu fiquei pensando, gente, a solução que nós assumimos é tão boa e a gente fica encantado. Poxa vida, a gente tá fazendo, tá bom. A sensação que a gente tem depois é que cultuamos juntos. Mas o salmista nos diz que a correta postura aqui é nos angustiarmos diante da situação atual, ansiando pelo dia em que poderemos novamente cultuar a Deus plenamente. Sabe, hoje não deu para ouvir direito porque o software resolveu brigar com a voz dos cantores. Ai, que saudade do tempo em que a gente podia ouvir todo mundo cantando.
E se hoje a gente resolver cantar em vozes, a gente, na verdade, já está cantando em vozes, né? Duas vozes. Ah, tenores e sopranos? Não. Só a voz do Denis e da Cíntia mesmo. E dizer isso online, quer dizer, vai ter um monte de gente que vai falar, olha, eu conheço eles, hein? E o salmista exorta os conterrâneos dele a, sob a aflição do exílio, que esperem com paciência, e isso em silêncio. Não um silêncio só da resignação, mas aqui, o silêncio da angústia, para que a gente não se sinta confortável com a situação. E o meu medo e o meu problema com as soluções atuais e a postura de algumas pessoas ao dar jeito no que Deus não deu jeito é achar que está dado jeito. Irmãos, não tem nada, nenhuma solução que a gente tenha dado para a crise que seja definitiva e que supere a reunião pública, cultica, presencial. Por algum motivo, Deus está, em alguma forma, nos impedindo de desfrutar plenamente do seu culto. E se nós, por algum momento, assumirmos que está bom do jeito que está, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para mim, uma para você e outra para Moisés e Eli. Se por algum momento a gente julgar que está bom do jeito que está e que nós vamos fazer nossa casa é aqui, que tal a gente lançar a primeira igreja virtual? Se a gente entrar nessa, meus irmãos, já nos esquecemos de Sião. E essa é a primeira lição que eu entendo que esse texto nos ensina. O lugar onde nós vamos tomar as nossas harpas e cantar os nossos louvores. Antes de eu partir para a próxima parte do Salmo, grava isso. Pediam que cantassem e as harpas estavam penduradas. Mas o lugar onde a harpa é dedilhada e o louvor é cantado com a boca é Sião. É a reunião daqueles que adoram a Deus. É o corpo de Cristo reunido, é a igreja. E a igreja é a reunião dos crentes, não é o local. Razão pela qual hoje cada um de nós cultua na pequena igreja que é a sua família, mas não na grande igreja que somos nós todos reunidos. Você está angustiado, meu irmão? Ou você está satisfeito? Minha irmã, você está achando bom que pelo menos assim ninguém ouve o barulho dos seus filhos? Ou você está mais feliz porque dá até para você dar uma saidinha durante o culto que ninguém vai notar? Cuidado. As soluções do presente não são soluções do caso. Só existe uma solução aceitável para nós. É a liberação para nos reunirmos presencialmente e adorarmos a Deus juntos. E lá, juntos, entoaremos alguns dos cânticos de Sião. Mas não é somente isso, não. O problema do salmista estava em como resolver o dilema. Então agora nós temos aí uma espécie de pergunta de transição. O salmista vai considerar um absurdo o pedido. Não é nem a possibilidade de atender, o ponto é como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Irmãos, é um negócio complicado. Nós não estamos falando assim de 40, 60 dias, eu sei lá quanto tempo Deus vai nos manter nessa quarentena, mas todos estamos de acordo que, quanto antes a gente deixar a quarentena melhor, claro, com toda a segurança, precisamos que a pandemia passe. Mas também sabemos que ela não pode perdurar ad eterno, que o pico da pandemia não pode ser em setembro. Não, a vida acaba. Mas nós estamos falando de um povo que, quando entrou no exílio, vários profetas apareceram dizendo: ih, gente, vai durar pouco, força que logo, logo... E logo, logo apareceu alguém dizendo: Alá, pastor pentecostal do mundo atual, porque essa é uma história narrada por Jeremias,
E esse pastor apareceu com a sua toalhinha encharcada de suor e disse: ano que vem nós seremos libertos. E houve uma festa. E veio Jeremias dizendo assim: gente, Deus mandou dizer que não vai ser assim não. E o povo não aceitou bem. E ele teve que trocar o jugo de madeira por um de ferro. E Jeremias disse com todas as letras quanto tempo ia durar, e estávamos falando de 70 anos. Faça uma conta, você está sendo levado para o exílio agora. E Deus diz assim: por 70 anos vocês ficarão aqui. Você vai fazer da sua casa sua casa? Ou você vai dizer, estou aqui por enquanto? Eu sei a resposta. Eu não dou um ano para você fazer sua casa sua casa. Eu morei 3 anos fora, 3 anos fora. E nós passamos o primeiro ano como se fôssemos peregrinos e forasteiros. E a gente não queria, porque era muito por enquanto. E a gente recebeu um casal de brasileiros que foi para morar lá, que já tinha morado fora antes, e eles disseram: vocês estão vivendo aqui. Vocês precisam viver. Essa é a casa de vocês enquanto estiverem aqui. Então, não deixem de desfrutar daquilo que a experiência e o local lhes proporciona. Isso mudou a nossa maneira de pensar. Lidamos com a casa com mais carinho, com as situações com maior paciência, porque aquela seria a nossa vida por aqueles anos. 3. Imagine 70. E aí vem o salmista dizendo assim: como é que nós poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Meu querido, você vai ficar aí 70 anos, terra estranha, logo, logo você está acostumando. Você nunca comeu esse troço aí que na Babilônia se come, mas, olha, daqui um pouco você vai esquecer. E eu falo isso por experiência, eu digo logo, logo, porque perto de 70 anos, 3 não é nada. Então a gente morria de saudade de pastel quando morava na África do Sul. E lá tinha um pastelzinho indiano, em triangular, chamado samosa. Daqui um pouco o samosa já fazia parte da nossa cultura. Dia de comer pastel era dia de ir lá com os indianos comprar. E a gente mordia e falava: tá bom, mas ai que saudade do pastel. E hoje a gente fala: ai que saudade do samosa. O ser humano não presta não, irmãos. Nós nos acostumamos com uma facilidade tremenda. Ou não é? Home office, criança em casa, rotina familiar. Mas o salmista insistia em chamar a Babilônia de terra estranha. O novo normal, eu não sei ainda o que é. E eu não estou dizendo aqui o que é, nem tentando dar inferências do que seja. O ponto que o salmista está colocando aqui é acostumar-se com menos. Não é só mediocridade, mas nesse caso é pecado, porque Deus tem para nós mais. E mais é estarmos juntos, cultuando presencialmente. Se acostumar com agora e achar que agora está bom, está errado. Nenhuma solução que a gente possa prover deve encher o nosso coração plenamente de alegria. E essa era a dúvida do salmista: como é que você pode achar que a gente vai conseguir alcançar o nível de alegria de alguém que está indo da sua casa para Jerusalém aqui, sendo que a gente não vai sair daqui? E ele divide a sua resposta em 2 momentos. Num primeiro momento, ele fala da situação pessoal, e no segundo momento ele fala dos seus 2 inimigos. Então nós vamos olhar com calma para cada um desses momentos. Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro momento, que responde aí a pergunta do salmista. Novamente usando o recurso estilístico do paralelismo sinonímio. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se não me lembrar de ti, e não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. O ponto é muito semelhante ao ponto anterior, tá? Onde o salmista fala da tristeza de sua situação. Mas aqui o salmista dá um passo à frente, porque o contexto agora é um pouquinho diferente. Não se trata só
tão somente daquele lugar, mas há um pedido positivo para que eles se acostumem, há uma pressão. É como se o salmista estivesse falando de uma pressão interna e de uma pressão externa. E agora eles dizem que eles não podem ceder à pressão externa que insinua que a Babilônia é um local que até que é bom, até que tem suas vantagens. E o salmista diz, não, é uma terra temporária e que eu nunca me esqueça de Jerusalém. E aí o segundo nome é novamente repetido 2 vezes por conta do paralelismo. Esse texto também deixa claro que ele vai usar a ideia de alegria 2 vezes para fazer o contraponto. Por que é importante notar a palavra alegria? Porque ela, como uma chave de texto, sabe, abre aspas, as chaves, os parênteses, elas meio que criam uma borda mostrando que no meio tem alguma coisa importante. Como se fossem bordas de um quadro e a imagem do quadro fosse a coisa realmente importante. Ao perceber isso, eu me perguntei o que há no meio desse texto que o salmista cercou de alegria, cercou com o nome de Jerusalém. E a razão está ali no meio, você vai ver, eu vou ressaltar para você. A primeira coisa que o salmista faz é fazer uma referência ao ressecar da sua mão direita. Aliás, bastante difícil de traduzir, a gente foi buscar, em algumas traduções está diferente, em inglês está diferente, e antigamente era diferente. Então, eu estou tentando entender o que esse texto diz, mas literalmente o que o salmista está dizendo é que a minha mão perca a habilidade, que foi até interessantemente traduzido por ressecar a mão direita, porque a ideia é a mesma. O salmista está dizendo que a minha mão sofra algum tipo de acidente vascular cerebral e eu fique impedido de dedilhar a minha harpa. Eu fiz pose de violão, mas a gente tem que pensar que era uma harpa, não é? Eu não sei como é que segura uma harpa, não. Mas o ponto do salmista aqui é muito claro. É uma referência à mão que tocava a harpa. E a próxima referência vai ser, já vou falar da língua em referente ao canto. Ou seja, ele está dizendo que as partes do corpo que eram responsáveis por cultuar a Deus, que se vissem impedidas, ou seja, que Deus me mande uma paralisia, que me impeça a mão de dedilhar a harpa, se eu me esquecer de Jerusalém. No minuto seguinte, ele fala da língua. Aqui a expressão é que apegue-se a língua ao paladar. Está aí meio difícil de traduzir, novamente é um grande desafio. Parece que a ideia é que a língua grude no palato, né, no céu da boca, literalmente. Que a língua seque e grude no céu da boca, impedindo ele de falar e de cantar. Ou seja, ele está pedindo para que, se ele se esquecer, coisas terríveis que o impeçam de cantar e de tocar para o resto da vida, até quando for possível, não é? Repare que agora esse povo perdeu o medo e não tem mais pudor de dizer, Senhor, o pior que podia acontecer já aconteceu e aconteceu da pior forma. Perdão. E se eu me esquecer de Jerusalém, e se eu comercializar os louvores de Sião e vendê-los pelo preço do conforto para os algozes babilônicos, que a minha mão perca a habilidade de tocar e a minha língua a habilidade de cantar, porque isso seria um sinônimo de alegria e aceitação e não de tristeza e lamento. Que esse trecho nos ensina, que esse momento do texto nos leva a crer. Eu creio que nós estamos lidando com uma situação semelhante. Repare que a primeira e a segunda ponto, a primeira e a segunda lição são muito próximas.
mas não é a mesma coisa. Tá? Eu vou repetir que nós não devemos tomar qualquer solução atual como definitiva. Mas aqui a ideia não é de satisfação. No primeiro ponto, a ideia de refrigério, de satisfação, de ficar pessoalmente agradado, ela está mais evidente. Aqui estamos falando do outro lado da moeda. É achar que, por mais tempo que leve, nós deixaremos de estranhar a Babilônia e começaremos a chamá-la de lar. Não. Qualquer solução que a gente tenha para agora, por melhor que seja, será no máximo temporária. Não são substitutos à altura. Funcionam, mas em caráter de exceção. Como este salmo, em tempo do exílio, que quando eles pediram, canta para nós uma música, eles ficaram surpresos, porque a música que eles cantaram foi: como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? E parece que não houveram pedidos depois desse, porque canta a música aí para nós, compõe uma música aí para nós que fale da alegria dos judeus, e sai uma música em tom menor, cantada em ritmo vagaroso, arrastado, e dizendo para eles: olha, como é difícil cantar aqui. E se for para cantar, cantaremos das nossas tristezas, queremos ir embora. Irmãos, nós poderemos usar e vamos usar algumas dessas ferramentas depois, porque elas já estavam no plano de serem usadas. O problema está em nós começarmos, e eu acabei adiantando no finalzinho, percebendo até que eu já estava entrando no segundo ponto, é que culto online, igreja online, ceia online, batismo online, tudo online, a vida não é online. Alguns anos atrás tentaram lançar um software, um programa, uma espécie de videogame que simulava a vida que na cabeça deles seria tão real que seria uma Second Life. E séries futuristas e escatológicas, não cristãs, obviamente, essas você encontra no Netflix aos borbotões, prevêem um mundo onde nós viveremos eternamente, não em nossos corpos, mas como softwares num computador, cuja vida pode ser da maneira como nós quisermos. Não, irmãos, não existe solução que o homem possa dar que seja para sempre. Adão, quando tentou oferecer uma solução ao seu problema, costurou para si cintas feitas de folhas. E eu sempre brinco que elas serviam muito bem quando estavam verdes. E Deus, por sua misericórdia, não deixou as folhas ficarem envelhecidas e apareceu antes para que a nudez de Adão não fosse não só evidente como era, mas vergonhosa e ridícula. Imagina. Então Deus providenciou no lugar da solução de Adão, solução definitiva. Eu não sei, irmãos, qual solução nós vamos ter. Eu só sei que a solução vem do Senhor. Qualquer solução que a gente tenha agora, ela é no máximo temporária. Não assuma que a coisa é tão boa e está dando tão certo que o que nos falta é a maior banda de internet. Não, irmãos. Falta-nos a companhia uns dos outros. Falta-nos não nos esquecer de Jerusalém. E enquanto Sião carregava aquela palavra mais sentimental, mais próxima do coração, Jerusalém parece caminhar na ideia de ritual, na ideia mais oficial, mais solene. Há coisas que a internet retira de nós, e uma delas é a solenidade. E é importante que essa solenidade esteja presente. Última lição. Está no último trecho desse texto. Confesso que essa é a pior parte do texto, porque ela fala coisas fortes. Segundo, força a gente a conhecer textos que a gente não conhece.
Eu sei, eu brinco que o meu nome é bíblico, e ele mas eu não conheço a história. Eu tive que estudar. Acho que foi uma das primeiras vezes em que eu fui a fundo no meu primo do passado, o Obadias. E foi bom. Mas, assim, esse texto nos força a conhecer coisas com as quais a gente não está acostumada. Quando a gente vai para Isaías, para Jeremias, até Lamentações a gente faz no nosso devocional. Qual foi a última vez que você leu Obadias, Naum? Abacuque não, que Abacuque sempre tem alguém trazendo à tona. Inclusive, eu já o fiz no passado. Mas quando a gente lê esse trecho, está claro que esse homem fez referência a alguma coisa que a gente não está sabendo. Quer ver? Eu vou separar os dois textos, os dois inimigos, para você ver com mais clareza a situação. Tá? E me parece que, no caso da Babilônia, o contexto nos fornece tudo de que nós precisamos. Mas quando se fala de Edom, o que Edom tem a ver com isso? Você já nunca se perguntou, não? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. E normalmente a abordagem que eu vejo nesse texto é que o dia de Jerusalém está no futuro. Ao dia de Jerusalém é o dia do futuro no qual Deus vai reivindicar sua justiça sobre Jerusalém. Mas não é não. Não é não. Esse texto está se referindo ao passado. Ele está se referindo a algo que já aconteceu com Israel. O texto se refere a um tal de dia de Jerusalém e o que era dito. A gente vai procurar. E o que a gente encontra? Irmãos, uma história. Eu vou tentar contar a história rápido. É uma história longa. Mas o que aconteceu foi que quando os babilônicos vieram como um rolo compressor, passando por cima de todas as nações, Israel, ou Edom, você vai se lembrar que Esaú e Jacó tiveram um entrevero, gêmeos como eram, um era ruivo, outro não. Esaú era o mais velho, tinha o direito de primogenitura e vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, que posteriormente veio se chamar Israel. E posteriormente Israel se divide em dois reinos e vira Israel e Judá. Mas Israel e Judá caem. E os irmãos ao redor, os descendentes de Esaú, quando Esaú vende o seu direito de primogenitura a Jacó por um guisado de lentilhas vermelho, diz que aquele lugar passou a ser chamado de Edom. O problema é que quando Babilônia veio, ela foi ajudada por Edom. E Edom, assim, significando os descendentes de Esaú, eram irmãos dos israelitas. Isso é muito curioso, irmãos. Quando a gente olha, por exemplo, para as Coreias e a gente vê a discrepância de um povo e outro, a gente chega a amar uma e odiar outra. Mas quando você vai até lá ou tem contato com alguns deles, e você, com alguns deles, obviamente, com os coreanos do sul, com os sul-coreanos, eles sempre se referem aos norte-coreanos como nossos irmãos. Que bonito, que curioso, não é? O Brasil é um país muito grande e a gente não sofreu nenhum tipo de cisão como essa, mas Israel sofreu. E por que eu disse de Obadias, meu caro? Abra sua Bíblia em Obadias, versos 10 a 14, eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu estou pedindo para você fazer isso, porque se eu disser assim, leia, e você não lê, você nunca vai ler, porque Obadias é até difícil de achar na Bíblia, mas hoje em dia é tudo no software, tá fácil de achar, só acertar o nominho certo. Então você vai lá, põe lá em Obadias, qual capítulos? O único, e eu vou ler dos versos 10 a 14, acompanha aí na sua Bíblia. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre.
Olha só, o texto que você está vendo aí está dizendo assim, no dia de Jerusalém. Obadias é o profeta que fala do dia de Jerusalém. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem ter entregado o que lhes restassem no dia da angústia. Vocês entenderam que a crueldade dos vizinhos de Israel chegou num ponto que quem escapou, e foram poucos, do assassínio babilônico, eram pegos de emboscada pelos vizinhos, porque eles queriam ver Israel sofrer. E eles como que dissessem, arrasai até os fundamentos. Isaías também vai dizer sobre Edom, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve sua indignação para sempre. Por isso que o salmista está falando de Edom aqui, porque não bastassem os inimigos, Edom, que não tinha controle, a Babilônia estava vindo para arrasar, Edom, ao invés de ajudar a proteger, ou pelo menos não se envolver, eles tornaram pior uma calamidade inevitável. Agora a filha da Babilônia. Bom, o cativeiro babilônico foi o pior cativeiro pelo qual passou Israel, meus irmãos. Pessoas tinham, àquela época, sua família assassinada na sua frente e os olhos vazados. Isso aconteceu com um rei. Para que ele não morresse antes, vivesse tendo como a última imagem a morte dos seus queridos. Sem falar das violências contra as mulheres e contra as crianças, mas uma dessas violências é mencionada textualmente. A impressão que a gente tem quando a gente lê esse salmo, e se você tiver uma interpretação literal das coisas, você vai interpretar esse texto errado, é que o texto diz assim: feliz o homem que pega os teus filhos e esmaga contra a pedra, como se esse fosse o desejo de Israel. Desejos que habitam no nosso coração pecaminoso. Eu queria te matar, mas eu requinte de crueldade, eu queria virar o seu pescoço para trás, dar 2 voltas, né? A gente fala com essas crueldades no nosso coração, e a gente fala assim, não, mas na Bíblia tem essas coisas, a gente pode, mas que grave equívoco. Isso é falta de saber interpretar o texto. O que esse texto está dizendo não é assim, desejos pecaminosos do seu coração, desejos de ódio, de fúria, de requintes de crueldade. Quando para o inimigo, Deus abençoa, está errado. O que esse salmista está dizendo é que tudo aquilo que vocês fizerem contra nós, um dia será feito contra vocês. É isso que o salmista está dizendo. Havia sido profetizado que a Babilônia, muito antes de Babilônia aparecer, já havia sido profetizado que tudo que Babilônia fizesse contra o povo de Deus seria feito contra ela também. Ou seja, o que o salmista está dizendo não é eu desejo que isso seja feito com vocês. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele que vai fazer contra vocês o que vocês fizeram contra nós. Mas, pastor, isso ameniza, mas não resolve. Porque no final das contas eles estão
se alegrando na desgraça do outro. Pois é, de novo você se recusa a entender o texto se essa for a sua opção. Eles não estão dizendo que adorariam que isso acontecesse. Eles estão dizendo que estará debaixo da bênção aqueles que farão como eles, babilônicos, estavam debaixo da bênção quando fizeram o que fizeram contra Israel. Ou seja, filha da Babilônia que hás de ser destruída, feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste, é o equivalente. Lembra? Paralelismo de sinônimo é o equivalente. Deixa eu separar aqui para ficar em cores mais fácil para você identificar. Feliz aquele que der pago do mal é o equivalente. Ou seja, a coisa mais cruel que a Babilônia fez contra eles, infelizmente, seria feita de volta contra eles também. É um paralelismo de sinônimo. A única coisa que realmente incomoda aqui, talvez seja a expressão bem-aventurado, que é a expressão aí feliz aquele, é a mesma expressão para o Salmo 1. Bem-aventurado o homem, feliz aquele. É a mesma expressão. Mas o que o salmista está tentando ser comedido aqui? Talvez ele não esteja conseguindo, vamos combinar. Mas o que ele está tentando dizer aqui é: olha, não reclamem. Se fosse na linguagem soft, na linguagem melada de hoje, na linguagem politicamente correta dos nossos dias, que por mais que a gente queira ser diferente, no final a gente cai no mesmo lugar, o que esse homem do passado está dizendo é: Deus, vinga a gente contra Edom, e filhos da Babilônia, não reclamem quando tudo o que vocês fizerem contra nós voltarem contra vocês, porque é assim que funciona. Deus lhes dará a justa paga. Claro que cumpre nos perguntar, então, qual é a lição desse último trecho do Salmo 137. E a mim, me parece que a aplicação para os nossos dias é clara. A primeira delas é que Babilônia era inevitável. Deus tinha dito: Babilônia é o cetro da minha justiça, que vai castigar vocês pelos seus pecados. Mas Edom foi opcional. Pandemia, o planeta inteiro está sofrendo. Superfaturamento de respirador é opcional. Superfaturamento de ambulância é opcional. Superfaturamento de hospital é opcional. Pandemia é inescapável. A gente luta contra a gente cristão luta contra um inimigo invisível há muito mais tempo que o mundo inteiro e a gente está mais acostumado. Cuidado a gente já tem, máscara é coisa nova. Mas exageros na quarentena, quais sejam, não me cabe julgar, Deus é quem sabe, é opcional. Decisões burras da parte de líderes que deveriam, neste momento, buscar sabedoria de todos os cantos, é opcional. Que me diz que a nossa oração deve ser tal como a do salmista. Deus, tira a Babilônia dos nossos ombros e dá paga àqueles que estão usando a Babilônia como desculpa para fazer mal para o teu povo. É difícil orar assim, porque é uma oração corajosa e é uma oração pela justiça. A nossa oração, até a nossa oração é politicamente correta. Senhor, faça a sua vontade. Senhor, ajuda a gente, dá força. Mas existe uma questão de usar, sim, a pandemia para capitalizar politicamente, ao invés de se preocupar com o bem do seu próximo. No dia final, essas pessoas ouvirão tais palavras do Senhor, pois eles eram seus irmãos, e vocês pisaram na angústia e na calamidade deles. E isso é muito errado. E Deus vai dar justa paga. E Babilônia, que eu estou aqui analogamente considerando a praga inevitável, porque essa estava debaixo da orientação de Deus, bom, existe paga de volta.
existe paga de volta. Um dia, todos os vírus, todas as dores, todas as doenças e até a própria morte serão extintas da nossa experiência. E Deus dará a paga. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos buscar a Deus e encontrar nele alento, porque não há muito que nós possamos fazer, a não ser lamentar. Então, não se satisfaça. Buscar saídas temporárias, sabendo que elas são temporárias, e almejar o tempo do retorno, e pedir a Deus que, no tempo dele, dê justa paga a quem não soube lidar durante o tempo da pandemia. Vamos esperar em Deus, esperar por sua justiça, e isso em silêncio. Deus nos abençoe com sua graça. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus bendito, nós reconhecemos a tua soberania. Nós reconhecemos o teu poder sobre tudo e todos. E que até os cativeiros babilônicos, as quarentenas pandêmicas, todas estão debaixo do teu governo. Não permita que o nosso coração se acostume com o que a gente tem. Soluções temporárias resolvem temporariamente, mas não devem satisfazer o coração. Ajuda-nos, ó Deus, a lamentar o presente e ansiar pelo futuro. Não sabemos o que vai acontecer e não queremos fazer falsas previsões de como será o novo futuro normal. Mas nós queremos saber que o atual presente está sendo governado por um Deus que nos ama, ainda que dores sejam causadas para o teu povo. E nós estejamos momentaneamente impedidos de te cultuar de maneira plena e satisfatória. Que nosso coração anseie por esse momento, onde nenhuma amarra. E é claro, ó Deus, que as nossas esperanças escatológicas sejam nesse momento ampliadas. Para que nós desejemos o dia onde nenhum tipo de problema nos impeça de te cultuar. Que nós possamos, tal como Moisés, ansiar pelo tempo fora do Egito, que queria que seu povo saísse para cultuar o Senhor. Nós queremos, ó Deus, que a pandemia vá embora para cultuar o Senhor. Nós queremos mais sabedoria para os nossos governantes, porque queremos cultuar o Senhor. Queremos nos encontrar e nos abraçar para cultuar o Senhor. Queremos voltar a cantar louvores juntos para cultuar ao Senhor. Queremos desfrutar da comunhão dos santos para cultuar o Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus, desse profundo desejo, para o louvor da tua glória e graça. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.